Além da homenagem à obra do caricaturista Fritz na segunda Bienal Internacional da Caricatura, no salão principal, em homenagem ao centenário do Salão dos Humoristas, nós fizemos também uma mostra específica, paralela, na Casa de Cultura, no Centro Cultural Laurinda Santos Lobo, em homenagem à sua obra. É isso que nós vamos ver nesse terceiro episódio da série, em homenagem ao monumento do pequeno jornaleiro, cujo vídeo é possibilitado pelo apoio da Secretaria Municipal de Cultura, da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, da Lei Emergencial de Cultura, Lei Aldir Blanc, em parceria com o Ministério do Turismo do Governo Federal. Essa foi uma exposição pequena, mas singela, feito com muito amor, em homenagem a esse artista brasileiro, carioca, chamado Fritz Anísio Oscar Mota, e que procurou trazer a sua obra gráfica, além de expor também a sua obra escultórica. Foi uma exposição realizada em conjunto a uma outra exposição, numa sala ao lado, do artista e escultor Zé Andrade, baiano aqui, radicado no Rio de Janeiro já há algumas décadas, também um importante artista brasileiro. E essa exposição teve o privilégio de homenagear esse grande artista que é o Fritz, né? E procurou também trazer outros artistas, como o escultor Gilberto Ribeiro, que fez também uma escultura numa visão, o que seria uma visão moderna de hoje, né, de um pequeno jornaleiro, e que também é uma escultura que é, de certa forma, uma homenagem ao monumento e à obra do Fritz, do pequeno jornaleiro. Essa exposição também foi um evento memorável, e os registros a seguir dão uma amostra do que foi esse acontecimento cultural. Fritz, imagina o Fritz no princípio do século passado, a virada do século anterior, século XIX, e se não tivesse pessoas como a Laurinda Santos Lobo, uma mecenas e tal, que pudesse de alguma forma ajudar os artistas, compreender os artistas e estimular para que esses artistas pudessem exercer a sua função, mostrar o seu valor, o seu talento, a sua qualidade, né? E o Fritz é dessas figuras que fazem parte desse elo, desse sentimento de que nós buscamos e vemos a mesma coisa e tentamos identificar o que é de valor, o que é que tem de valor, o que é que tem de importância no nosso tempo, para que isso seja propagado, registrado e no futuro seja lembrado e revisto. A obra dele, dos seus contemporâneos, a sua participação no Salão dos Humoristas e outras tantas questões, é da maior importância, do maior sentimento de que hoje os artistas hoje também fazem esse movimento para preservar isso, a memória, essa identidade, tentando buscar esse ouro, essa qualidade, essa nossa alma, né, esse nosso sentimento. E é uma honra muito grande estar aqui nesse espaço, a Laurinda Santos Lobo, dividindo dentro da segunda Bienal Internacional da Caricatura, fazendo par ao Fritz, expondo aqui nesse espaço. Muito grato ao Fritz por ter essa história que nos faz lembrar e nos faz querer perpetuar também, e ao Luciano Magno, que é o curador da segunda Bienal da Caricatura, que me convidou para aqui estar presente.
Muito agradecido ao Fritz, muito agradecido ao Luciano Magno. Observando assim um pouco mais no detalhe o trabalho do Fritz, né, você vê que tem, eu pelo menos acho isso, características bastante expressionistas na figura, né? Significa já uma bastante assimilação dessas características expressionistas no trabalho dele. Você vê aqui não só esse grito do jornaleiro aqui que está proclamando, né, a venda do jornal, mas também vemos aqui um tipo de textura, né, que de certa forma vai caminhando para uma certa abstração se você vai fechando o quadro, né, vai se libertando um pouco de uma obsessão do acabamento clássico. Então eu acho muito interessante isso, essa união de uma característica do humor que a figura tem, naturalmente tem, e de um expressionismo que vem desse namoro com uma certa coisa das artes plásticas, né? Talvez do Rodin, talvez. Né? Em 2016, eu, lendo no jornal, vi que teria uma exposição, uma Bienal de caricatura, e que também teria a participação especial do Fritz, que era uma pessoa fabulosa da época, que a gente já sabia, mas eu não tinha visto nada ainda assim, a não ser mais falar do Pequeno Jornaleiro, etc. Aí eu fui a essa exposição, encontrei o curador, conversei com ele e fui vendo as coisas uma a uma, ele me explicava, etc. E me entregou, inclusive, uns papéis sobre a história do Pequeno Jornaleiro. Eu não tinha visto nunca aquela história da maneira que me foi apresentada. Isso foi uma coisa que até me assustou, pelo tipo de coisa que essa garotada enfrentou durante muitos anos, etc, etc. E só uma pessoa muito sábia que foi focar no problema desses caras, desses garotos, e conseguiu representar numa escultura aquele jeito deles da época e que traz uma recordação muito simpática, muito interessante. Eles eram maravilhosos e isso daí foi uma homenagem maravilhosa que o Fritz fez para eles. Logo depois disso, ia ter uma outra exposição, num outro dia, etc. Aí me perguntaram, porque eu faço escultura também. Aí me perguntaram, você faz uma escultura do Pequeno Jornaleiro? Aí eu digo, olha, atualmente não existe muito jornaleiro, tem mais banca de jornal. Mas eu vi que tem alguns jornaleiros que vendem no metrô, que vendem em lojas, etc, etc, e que tem uma vestimenta bem mais confortável, etc, bem mais atual. Aí eu perguntei, a pessoa disse, olha, eu posso fazer alguma coisa atual, baseada naquela, vamos dizer assim, naquela obra do Fritz, dar uma continuidade em 2016, no final, já eu colocando alguma coisa minha sobre observações da antiga e do novo pessoal que trabalha com jornais, etc. Então eu fiz exatamente isso. Eu procurei o pessoal que estava vendendo jornais na rua. O pessoal anda com uma calça normal, de jeans, uma coisa dessa, um tênis, um chapéuzinho, carrega os jornais num braço, como o Fritz carregava, mas eles enrolam no próprio braço. E no outro jornal eles colocam para cima para alardear as notícias, etc, etc. E aí eu procurei me expressar dessa maneira, inclusive trazendo alguma coisa nova que naquela época não tinha ferramenta para isso, que são você nos próprios jornais que a escultura
trás, você tem textos escritos nos jornais mostrando que aquilo é um jornal moderno, com fotografias, etc. Escrevendo, inclusive, jornal. Eu achei interessante. E falei com o curador, e o curador disse assim, você quer entrar numa exposição que vai ter agora, etc. Eu disse, bacana, vai ser interessante mesmo. Aí tinha um prazo curto para fazer, eu fiz ela em argila com um pátina em bronze. E é isso aí, para mim, isso traduz o espírito da antiga estátua com uma abordagem um pouco mais moderna de vestimentas, etc. Eu fico lisonjeado de estar participando de uma exposição dessas, com uma peça baseada no titular da exposição. Diretor do Centro Cultural Municipal Laurinda Santos Lobo, que é um centro cultural que fez 38 anos no dia 13 de março de 2017. E ficamos muito orgulhosos por receber a segunda Bienal de Caricatura. Primeiro porque a Laurinda, por mais que não tenha morado aqui nesse casarão, ela era uma mecenas moradora de Santa Teresa, ela morou onde é o Parque das Ruínas hoje, e ela era uma mecena de cultura, transitando entre a questão literária, a questão da música e, inclusive, a questão da caricatura. Existem duas caricaturas em homenagem à Laurinda, que é do Emílio Cardoso Aires e da Naide Tefé, que assinava Rian, né? E, então, receber a segunda Bienal de Caricatura aqui nesse espaço, que não é o espaço oficial da casa dela, mas é o espaço que homenageia a essa grande mecenas, é muito satisfatório para a gente. Eu acho que, além de tudo, como um espaço de centro cultural, onde a gente tenta trabalhar todas as linguagens das artes visuais. Então, a caricatura sendo uma delas, uma das vertentes, nos interessa bastante. Então, a gente fica muito satisfeito de ter escolhido a gente ter feito essa parceria. E nós, do Centro Cultural, eu tenho certeza da Secretaria, ficamos muito felizes com receber essas duas grandes exposições.